Olá, meu irmão e minha irmã, queremos partilhar com alegria a liturgia desta festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, um grande homem de Deus que foi usado pelo próprio Espírito Santo para nos deixar relatos tão importantes, ensinamentos tão impressionantes que nos ajudam a conhecer um pouco mais sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos tomar como base o evangelho de hoje, que se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje celebramos este grande homem de Deus, Mateus. Esse nome significa dom de Deus. Ele nasceu em Cafarnaum, era filho de Levi, conforme nos diz o próprio relato de Mateus. E segundo Eusébio de Cesareia, é de fato o escritor do primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus. Não o primeiro, cronologicamente falando, o primeiro que foi escrito, mas o primeiro que nós colocamos na Sagrada Escritura, até por ser o maior dos sinóticos, o mais completo dos sinóticos. Bom, São Mateus, ele viveu, evangelizou em tantos lugares, e algumas fontes, talvez as mais confiáveis, dizem que ele morreu de morte natural. Porém, algumas fontes, uma parte da tradição, diz que ele foi evangelizar na Etiópia e lá foi martirizado. Portanto, nós celebramos no dia 21 de setembro a festa deste apóstolo e deste evangelista. Quero chamar a atenção para o evangelho de hoje, que fala sobre a misericórdia. E é muito interessante perceber que a vocação de Mateus, assim como a nossa, ela é também experiência da misericórdia de Deus. Jesus, no meio de tantas pessoas, olha para Mateus, um cobrador de impostos e, portanto, considerado pecador público. Ele aponta para Mateus e diz: "Segue-me." É muito interessante que um quadro muito famoso de Caravaggio, um dos que eu acho, inclusive, um dos mais bonitos, que mais me chama a atenção, gosto sempre de falar dele, retrata justamente essa realidade. Jesus que entra no espaço que seria a coletoria de impostos, vários homens ali. Alguns em pé, olhando para Jesus, outros sentados, olhando para o dinheiro, e Mateus olhando nos olhos de Jesus, Jesus olhando nos olhos de Mateus, apontando para Mateus, e Mateus apontando para si, perguntando: "Sou eu, mestre? Eu? Será que eu, indigno como sou, pecador público como sou eu que o Senhor está chamando? Ou seja, não sou digno, não estou capacitado para te seguir." Então é muito bonito ver esse quadro. Se você tiver a oportunidade, procure depois na internet. Papa Francisco também diz que o seu chamado vem desta passagem bíblica, a partir da Vulgata, do texto latino de São Beda o Venerável, que diz que Jesus o chamou com misericórdia, olhou com misericórdia, olhou para São Mateus com misericórdia, e por meio dessa misericórdia o chamou: "Vem e segue-me."
A experiência que o Papa Francisco fez foi justamente essa, então é bem interessante o relato dele. E a experiência que cada um de nós faz. Nenhum de nós é digno de ser chamado, seja para qual vocação for. Mas Jesus, ele olha-nos com misericórdia. Ele aponta para nós de maneira muito específica, mesmo conhecendo os nossos dramas, mesmo conhecendo as nossas quedas, as nossas limitações, as nossas dificuldades, ele nos olha com um olhar cheio de amor e de misericórdia e nos diz: vem e segue-me. Qual é a resposta que nós daremos? Uma resposta que precisa ser dada todos os dias. Mateus o seguiu, e o seguiu até o fim. Os frutos do seguimento de Mateus são vários. Inclusive, este fruto tão importante que é o próprio Evangelho de Mateus. Já pensou se Mateus tivesse dito não? Perderíamos aí uma grande fonte que nos faz tão bem. Nós também somos chamados a encarar o Senhor, a olhar nestes olhos que nos olham com misericórdia e que nos chama para segui-lo. E somos convidados a dar o nosso sim. Um sim que, se caminhado, né, que se vivido junto com Cristo, nesta caminhada, vai dar muitos frutos para a igreja, vai dar muitos frutos para a humanidade, vai ajudar no projeto de salvação de Deus na vida de tantas pessoas e também na nossa. Que São Mateus seja a inspiração para nós, que a resposta que ele deu todos os dias de sua vida seja a inspiração para nós. Que ele interceda por nós, para que nós também possamos dar a nossa resposta definitiva no primeiro momento e que ela possa ecoar por todos os dias de nossa vida. Sobre vós, sobre a vossa família, sobre a vossa resposta, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.